O ministro Luiz Roberto Barroso participou do Brasil Fórum UK 2025 na Universidade de Oxford e voltou a defender a criação de regras para as plataformas digitais. O que o Barroso falou? Barroso disse que não importa se é liberal, se a pessoa é conservadora, progressista, que não pode haver pornografia infantil, terrorismo, venda de armas ou instigação de suicídio nas redes sociais. Concordamos, ministro? O magistrado afirmou que a desinformação e a incivilidade representam ameaças reais no ambiente virtual. O discurso do ministro acontece em meio ao julgamento no STF, que pode mudar as regras para responsabilizar as plataformas digitais. Daqui a pouco eu lembro um pouquinho do que foi dito no julgamento, mas antes vamos por essa declaração aí. Marina, o que você avalia, o que você destaca dessa postura aí? Quer dizer que então a intenção é conter a incivilidade? Tem gente que não age como... O Barroso, ele fala isso, né, que ele vai ajudar a civilizar, né, os brasileiros. Então, ele acha que nós somos uma população muito incivilizada. E aí, na regulação das redes, ele traz de volta essa palavra péssima, né? Aquele grau de elitismo, né? Não é terrível quando você vê alguém dizendo assim, olha, eu vou civilizar vocês. Então, a gente fica bastante preocupado. Ô, ministro, é óbvio que a gente concorda que a questão toda de exploração sexual infantil, venda de armas, né, apologia ao crime, tudo isso tem que sair das redes sociais mesmo, precisa ser denunciado, investigado, retirado. A gente aqui concorda com isso. O problema é que vocês estão indo muito além, né? E é essa a grande questão. O que exatamente é discurso de ódio? O que exatamente pode ser considerado um atentado contra a democracia? São esse tipo de coisa que está sendo discutida nesse julgamento. E o STF já formou maioria. E maioria para fazer uma coisa aqui no Brasil que lá fora não existe nem em ditaduras. É importante que isso seja dito, tá? Porque até nas ditaduras, por exemplo, na China, né, que nossos ministros todos, pelo visto, admiram tanto, né? Porque o Gilmar falou isso e nenhum ministro levantou a mão para dizer, opa, eu não me coloca nesse barco aí não, né? Nenhum deles, todos ficaram caladinhos, aqueceram, né? Então, na ditadura chinesa, por exemplo, todo mundo sabe que quem proíbe os conteúdos na rede é o Partido Comunista Chinês. Então, o ditador tem lá a digital dele. Aqui, gente, é muito pior. Você vai ser censurado pelas próprias plataformas. E aí é o que é mais preocupante, porque não fica nem a digital de que foi o governo Lula que te censurou ou de que foi o STF que te censurou. As próprias plataformas precisarão fazer esse trabalho porque elas vão ficar com medo de serem multadas. Isso é uma coisa que não existe em democracias, mas vai além. Não existe em ditaduras, também não existe. Porque lá você sabe quem é que está censurando e da maneira como está, você nem vai saber. Todas as plataformas já vieram a público dizer o que isso significa. Então, se você ainda não viu, Meta, Google, YouTube, todo mundo veio dizer, isso vai fazer com que nós precisamos fazer uma censura prévia de tudo que soar minimamente perigoso, né? Então, as discussões políticas, por exemplo, se isso aí, do jeito que está agora, né, do jeito que terminou esse julgamento, for adiante, não vai mais poder ter discussão política, porque é muito subjetivo. Então, provavelmente, a própria plataforma vai diminuir o seu alcance. Os vídeos do Nicolas, que a gente gosta tanto, não vão chegar para ninguém, porque é isso, ali pode ter alguma coisa que seja considerada em verdade, e tem ainda, a gente tem outros riscos também, lembrando que vai ter também agora votação no Senado, né, do novo Código Eleitoral, e ali também tem várias coisas criminalizando discursos políticos. Então, estão vindo por todos os lados, Adriana, essa é a verdade. A derrocada que a gente está vendo do governo Lula, o desespero da esquerda e esse consórcio junto ao STF que precisa, né, de alguma maneira legitimar todo o absurdo que eles fizeram desde esse inquérito do fim do mundo, está nos colocando nessa situação de censura. É isso, aqui no chat o pessoal falando, só as ruas podem mudar isso, paralisação geral urgente, lembrando da próxima manifestação agendada, já vamos falar com mais detalhes agora para o dia 29, censura prévia, é claro que, como que eles disseram, tudo que não gostarem vai ser discurso de ódio, e aí também uma parceira aqui pergunta, censura prévia, mas já não tem regulação para essas questões de pornografia infantil, exibição, venda de armas e incentivo ao suicídio? Claro que todos nós concordamos que isso é um total absurdo. Agora, o que a gente sabe também, que ano que vem tem eleições, uma das mais importantes do país, a gente acompanhou na Paula
Paula, nas últimas eleições municipais, a saída do X, pouco antes, de uma maneira muito suspeita, com alguns argumentos lá levantados para um pouco antes da data realmente da votação, das datas, né, do primeiro e segundo turnos. E sabemos que as plataformas, as redes sociais, são muito utilizadas para discussão política. Então não venha querer enganar a gente falando que estão preocupados com criancinhas e é apenas isso. Inclusive, mais uma vez, porque já existe regulação para isso. Vocês percebem que eles mudaram o discurso, né? Antigamente, há uns meses atrás, eles tinham o discurso que era pelas fake news, né? Acabar com as fake news, a desinformação. Como isso não colou perante a sociedade, né? Não convenceu a sociedade, eles mudaram o discurso. Você pode ver que o Lula tá com o mesmo discurso que a Janja, que o Barroso, que é tudo para proteger as crianças, para acabar com a pornografia, que não sei o quê. Todas essas coisas que já estão previstas em lei, se tiver, né, uma ação judicial, um crime ali, já está prevista em lei a punição do jeito que deve ser. Agora, para eles não é o suficiente, né? Porque isso aí não pune o famoso discurso de ódio, que eles odeiam tanto, né? Que eles querem acabar com o discurso de ódio. E ao acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eles estão colocando a responsabilidade de tirar os conteúdos nas plataformas. E o que vai acontecer? Inclusive, plataformas como, por exemplo, o Mercado Livre, ou então como é aquela plataforma que... Qual que é outro tipo? iFood? Qual que é? Não, que... Reclame Aqui. Sim, o Reclame Aqui, ele pode estar em perigo, porque imagina, você ter a liberdade lá de fazer uma reclamação de uma empresa que agiu de modo errado, você faz a reclamação, se a empresa não gostar, você não gostei disso aí, pode tirar do ar. E vai ficar inviável, né? Porque aquilo lá é contribuição das pessoas para avisar as outras pessoas, aconteceu isso aqui com essa empresa, não usa essa empresa. E se as empresas verem isso e não gostar, pode pedir para derrubar. Vai ficar inutilizável a plataforma. Olha o perigo que a gente está vivendo, né? Inclusive, seção de comentários, né? Tanto por exemplo, aqui da Revista Oeste, ou do Globo, ou de qualquer plataforma, se tiver um comentário que, sei lá, a pessoa que está sendo citada na matéria não gostou, ela pode pedir para derruba a matéria inteira. Entendeu? Não vai precisar de ação judicial para derrubar. Então as plataformas, com medo disso, elas vão derrubar, elas não vão permitir mais que as pessoas se expressem nas plataformas. Isso é muito grave. Olha aonde nós estamos chegando com esse tipo de censura, Adri. Deputada Rosana Vale, daqui a pouco vai falar ao vivo aqui com a gente também presencialmente no estúdio sobre esse tema, que ela já andou postando nas redes sociais dela, com relação ao que acha do assunto, né? Que não é, a gente fala regulação de mídia, é a censura mesmo, né? Decidir o que você pode falar ou não, em qual plataforma ou não, se pode ter conta ou não. E acrescento aqui, em julgamento, Gilmar Mendes, com relação à regulação de mídias, confundiu expressão e usou frase de um ditador chinês, achando que era do presidente Xi Jinping. Não, usou uma frase de um ditador antigo chinês que diz o seguinte: não importa a cor do gato, importa pegar o rato. Barroso chegou a citar a palavra também em discurso, censura, na deliberação ali entre os ministros do Supremo. Ninguém discordou ou corrigiu. Ninguém virou e falou assim, não, Barroso, censura não, melhor a gente não usar essa palavra, ou não, o que estamos fazendo não é censura. Passou e ficou ali, né? Inclusive, uma matéria do Augusto Nunes, nesta semana na Revista Oeste, trata exatamente desse tema, essa aqui, ó, a ópera do juiz doidão. Gilmar Mendes se junta ao chinês errado e mobiliza gatos de todas as cores para caçar ratos que rejeitam a censura na internet. Então, muito preocupante esse caminho todo. A Marina Helena já falou, depois vai avançando o tema, sendo aprovadas cláusulas com relação à censura, fica muito mais difícil reverter ou impossível. O Congresso tem que agir agora, demorou, assim, tem que ser para ontem para evitar isso. E esse ponto que você falou do Barroso, acho que foi talvez o ponto alto do julgamento, que ali ele explicita o que está acontecendo. Ele disse, então nós vamos deixar que as plataformas censurem? E na hora que ele fala isso, é isso que não existe em nenhum lugar. Então, ali, né, ele disse tudo o que iria acontecer. Então... E o Marcília também, eu acho, Sem Filtro, na sexta-feira, numa excelente participação, também falou, ele que entende demais sobre o assunto, né, um estudioso sobre
fake news, desinformação, ninguém sabe ainda o que significa essa palavra desinformação utilizada nesse evento agora, sábado, por Barroso, mas ele diz, quem vai ser o censor exatamente? Esse censor que vai ficar decidindo vai responder a qual órgão? Vai responder ao Supremo? Logo, será o Supremo o censor, certo? Bom, a gente está de olho bem aberto por aqui. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.